Olá, boa noite. Boa noite para quem está chegando. Hoje vamos ter um musicoterapeuta, o Wagner, para a gente conversar e entender como que a musicoterapia pode ajudar no tratamento para as crianças que têm dificuldades de fala, para as crianças que já têm o diagnóstico de autismo. Vou acertar aqui a luz. Essa é a parte mais difícil, né? Olá! Entrem! Ai, que bom! Muitas pessoas entrando. Essa é uma conversa aqui para que a gente possa... Vocês podem fazer já as perguntas, né? Para que a gente possa juntas entender qual é o benefício da musicoterapia. E o Wagner que vai nos ensinar e vai nos contar tudinho. Boa noite! Deixa eu aqui tentar chamar Wagner. Pode fazer o pedido para eu conseguir te liberar aqui. Estão me escutando bem? Escutando bem? Estão me vendo? Deixa eu ver se tem mais aqui. Deixa eu ver se o Wagner já está aqui. Ele chama... Ah, aqui, ó. A Aparecida já tem uma pergunta, ótimo. E assim a gente vai... Aqui... E daí a gente começa a responder as perguntas, pode ser? Acho que deu certo, vamos ver. Olá, tudo bem? Oi, Camila, e aí, tudo bom? Muito bem, e você? Tudo certo? Tá me ouvindo bem por aí? Eu tô ouvindo, tá travando ou não? Ah, pra mim tá dando uma travadinha aqui, não sei se é a Deixa eu minha ou a ver, sua, mas deixa eu tá. mudar aqui. Oi, Raquel. Tem algumas carinhas parecidas que eu já conhecidas, já. Pronto, acho que agora vai. Troquei aqui a minha internet. Eu vou primeiro eu quero te agradecer, né, por você estar aqui, pelo seu tempo. Na minha terapia, né, eu vou contar um pouquinho de mim. A música sempre faz parte, e até eu acabo cantando as mesmas músicas e o paciente já sabe. Então, ele começa até tentar falar palavras daquela música, ou ele fica esperando para quando eu Uhum, faço algum gesto, então a música da Dona Aranha, que eu vou subindo, o paciente fica esperando para ver esse momento, né? uhum, E eu sou fonoaudióloga, acho que para o seu público que ainda não me conhece, né? Eu trabalho somente com crianças que têm atrasos de fala, uhum. algumas crianças que têm trocas nos sons da fala, e eu falo que isso é a... Veja, tá me escutando? Tá Tô. sempre carregando, então tá. E acho que isso falo que é a magia, né? Da gente conseguir conquistar a criança. Uhum, Acho que agora voltou. tô. Voltou. Nem que seja um contato visual, uma imitação. Então, tudo Uhum, isso faz. Eu falo que são pequenos passos que a gente tem que valorizar na criança, né? E a música com gestos são alguns dos facilitadores. uhum. E agora você se apresenta e me conta, né? Qual é o poder da musicoterapia para essas crianças? Muito bom. Agradecer, né, o convite. É sempre bom quando a gente tem esses espaços de troca para a gente falar sobre musicoterapia, né? Poder esclarecer, tirar dúvidas. Muita gente acaba confundindo ainda, né, a musicoterapia, acha que é aula de música, que o filho vai aprender algum instrumento musical. Então, eu sempre caminho nesse sentido de esclarecer um pouco, né, sobre como a musicoterapia trabalha, quais são os objetivos, como que funciona isso dentro da prática clínica, né? Então, me sinto honrado aí, agradecido pelo espaço e pelo convite. Então, meu nome é Wagner, eu sou musicoterapeuta, é, sou aqui do interior da Bahia, Vitória da Conquista. Não sei se você Olha, conhece, não conheço. mas estou aqui há
aproximadamente 700 quilômetros de Salvador, da capital, Salvador, né? tá. E hoje eu atendo basicamente duas grandes áreas: os transtornos globais do neurodesenvolvimento e saúde mental. Olha. Na saúde mental, eu atendo pacientes adultos. Então, paciente com depressão, borderline, demandas psiquiátricas, tentativa de suicídio, né, bipolar, transtornos em Uhum. geral, saúde mental. E as crianças, eu atendo as crianças hoje a cada 10, diria que 8 crianças estão aí dentro do espectro autista. Atendo crianças também com paralisia cerebral, com síndrome de Down, mas a grande maioria hoje do consultório, né, vem mesmo essa demanda de crianças com os transtornos globais do neurodesenvolvimento. Então, é um público que traz essa demanda, né, de fala, de atraso de fala, que já vem de um contexto envolvidos em diversas terapias, e a grande maioria dos pacientes, eles são atendidos por fonoaudiólogos, né? É uma das terapias, eu diria, essenciais dentro desse processo terapêutico, né? Das Eu crianças falo que uma complementa a outra, né? Às vezes as mães falam assim, não, eu vou dar preferência para terapia X, mas na verdade todas se complementam, né? É juntamente que a gente consegue fazer o progresso para essa criança. Inclusive os estudos, né, de pacientes autistas, é exatamente isso. O que dá certo são todas as terapias juntas e uma conectada com a outra, né? Exatamente. E assim, infelizmente, nem todas as famílias elas têm condição de arcar com os custos de todas as terapias necessárias, né? E aí o pai, de vez em quando, ele meio que tem que escolher uma ou outra, e é uma decisão muito difícil, porque, como você falou, todas são importantes, se Todas são complementam. importantes. Eu sempre digo que a criança, a musicoterapia, eu sempre uso essa expressão, ela é a cereja do bolo, porque a criança que faz fono, que está com psicólogo, que está com terapeuta ocupacional e está com a musicoterapia, ela está ali na sessão de musicoterapia meio que dando uma pincelada junto às outras terapias, e aí é uma criança que tem um baita desenvolvimento, né? O quanto ela é benéfica para a linguagem, né? Para construir o vocabulário, para a estrutura de frase. Acho que você travou, Wagner. Aí, voltou. Voltou. O quanto ela é benéfica para a linguagem, para o vocabulário. Sim, a musicoterapia, a base da musicoterapia é realmente, né, os instrumentos, os sons e o canto, a fala, isso está muito presente, né? Então eu trabalho muito com esse método do cantar com a criança. Então você está o tempo todo ali vocalizando, né, trabalhando fonemas, trabalhando imitação, onomatopeia. Contato visual. Demais. Sabe que o ano passado eu fui num simpósio que chama Tearteiro, que inclusive vai ter esse ano de novo. E eles mostraram a potencialidade das crianças que muitas vezes não fala, porém elas tocam um instrumento musical, elas fazem pinturas, e daí depois eles linkaram com vários estudos do quanto é mais o caminho facilitador para a criança, para ele fazer gesto e fazer um som de melodia do que ele conseguir falar. Então, usar esse facilitador é uma ponte, né? É um recurso necessário para a criança poder conectar tudo aquilo que ele está aprendendo. Exatamente. Eu já tive alguns pacientes, e agora me lembro de um caso assim, muito específico de uma criança autista não verbal, que ele não falava, né? Mas aí com a musicoterapia ele começou a cantar. Então isso dava uma travada assim na cabeça da mãe, de tipo, como é que ele não fala, né? Canta, né? E aí a gente entendeu que o caminho da comunicação era através da música. Então era impressionante. Se você desse um comando para ele falando, ele não executava. Mas quando você cantava,
ele fazia e respondia cantando. Então a mãe teve que aprender a ir construindo essa coisa do improviso, né? Improvisando frases, criando melodias, para ir se comunicando com ele e fazer com que ele pudesse se comunicar diretamente com ela, né? Obedecer, né, as tarefas, realizar ações. É fantástico, é um caminho, vira uma chave no cérebro, né? Vira uma chave. Eu até vi também materiais onde tem a estrutura toda da música e as figuras, né? Para que possa fazer esse apoio visual, e daí você canta e ainda tenta falar, né? Sim. Então a gente faz todo o caminho com a criança, todos os caminhos possíveis. Eu falo que tudo é válido, né? E para aqueles pais, igual você tinha falado, né? Tem aqueles que não têm possibilidades de fazer o tratamento com todas as terapias. Eu falo que nesse caso, os pais se apropriarem e aprender a aplicar, serem replicadores no próprio filho, é uma possibilidade, né? Sim, com certeza. Porque a terapia, às vezes o pai vem muito com essa visão do milagre da terapia, De né? deixar na terapia e achar que é só lá, né? E eu falo que a gente tem que trazer para casa. Todos os momentos com a criança é um momento de aprendizagem, é um momento de você estimular. É uma continuidade, né? A terapia Uma continuidade. ir para casa, né? E eu sempre converso muito com as famílias, logo depois do atendimento, dou dicas, né, de como foi, que pode ser feito durante a semana, porque imagine que é como tocar um instrumento musical, ou como ir para academia. Ou você vai todo dia praticar, ou aquilo não vai ter efeito, né? Então, não é só aqueles 40, 50 minutos da sessão que vai resolver o problema, né? Durante a semana, essa criança precisa estar sendo estimulada em casa pela família, para que o trabalho realmente ele possa fluir, e aí a gente começa a ver e a ter os resultados, né? Sim, é exatamente isso, porque às vezes eles acham que somente a terapia é suficiente, mas não é, né? E eu tenho um filho, meu filho tem 8 anos, mas eu tento mostrar ali para as mães e até contar para elas o quanto todo momento ele faz parte do dia a dia, do quanto a gente consegue estimular tanto leitura, músicas, desde você preparar ali o jantar, tanto para colocar a mesa do jantar, porque ele tem que pensar, ele tem que fazer um planejamento, ele tem que se organizar mentalmente para que daí ele consiga executar. E a fala é exatamente isso, né? Você não vai falar se você não tiver essa organização, esse planejamento de qual é a movimentação da sua língua, de você ter a memória dessa palavra, esse vocabulário lá dentro da sua memória, para que você possa anexar, né? Para que você possa pegar essas palavras e conseguir trazer para a fala. E isso é fundamental para as famílias, mas eu acabo encontrando assim, muitas na anamnese, e que eu sempre pergunto, né? Então, livro e música é sempre uma das perguntas que eu faço para anamnese. E muitos pais me falam assim, ai, sim, tá sempre com música. Eu coloco no YouTube e ele fica escutando música. E daí eu trago para os pais essa necessidade deles fazerem, né? Eles fazerem para as crianças essa movimentação de boca, o gesto, onde eles possam fazer para que a criança possa imitar. Porque a criança prefere imitar os pais, a criança prefere aprender com os pais, porque é a segurança dela, né? O que você acha, assim, quem coloca a música no YouTube e trazer essa musicalização para dentro de casa com a própria família, você acha que traz alguma diferença para as crianças? Um impacto diferente, né? Com certeza. Eu sempre converso com a família quando eles trazem esse relato de que a criança gosta muito de música, né, que é musical e que está ali com música. A minha preocupação nesse sentido de como essa música está sendo colocada é a tela, né? Porque acaba sendo uma grande vilã nesse jogo terapêutico, né? E aí a maioria dos pais sempre diz que ele adora música, então fica assistindo os vídeos e aí aquela coisa. E aí eu sempre dou a orientação de que a gente precisa tentar
diminuir esse uso de tela e trabalhar muito mais com o áudio do que propriamente com o vídeo, né? Então, ali, essa escuta sem essa tela que é tão prejudicial ao processo, né? Então, assim, não adianta você fazer todo o acompanhamento clínico e, de repente, em casa, o pai achar que colocar uma música no YouTube para a criança assistir, isso vai gerar um efeito esperado. E a gente sabe que os estudos mostram que os prejuízos são muito maiores que os benefícios, né? Então, ele acha que a criança está na tela ali, mas que ela está concentrada, mas aquele não é o nível ou tipo de concentração que a gente está buscando estimular no paciente, né? Os pais falam muito sobre, eu atendo muita criança que os pais reclamam sobre a qualidade do sono. E aí, quando eu pergunto, o que você faz antes de dormir? Ah, ele fica assistindo vídeo. Então, assim, está hiperestimulado antes de dormir e quer que a criança tenha um sono tranquilo. Então, passa também por um trabalho de psicoeducação da família, né? Isso, da rotina, né? Dos hábitos. Exatamente, para que eles entendam todo esse contexto, esse ambiente que precisa estar preparado, favorável para o desenvolvimento da criança. Sem dúvida, a música, ela tem esse poder de encantamento, né, de aproximação. Então, é um recurso que funciona muito bem. Eu sempre falo que a música, ela não é ferramenta de propriedade do musicoterapeuta, né? Muita gente, às vezes, manda pergunta e fala, eu sou psicólogo, posso usar música? Eu sou fono, né? Eu gosto de usar música. Problema? Claro que não. A música está aí para ser realmente utilizada. Agora, o musicoterapeuta ele tem um outro olhar, ele trabalha Você de tem forma... outros recursos, né? Você tem as suas Exatamente. técnicas. Então, é mais ou menos nesse sentido que a coisa vai caminhando, né? Nesse processo clínico e de acompanhamento. Sim. E eu falo o quanto é importante, né? Quando os pais desligam a TV, desligam o Spotify ali, e eles passam a cantar, eles dão 3 tipos de pistas para a criança que é necessária para a criança que tem dificuldade para falar. Que é a pista visual, a pista auditiva e a pista tátil. Então, você pode estar com o seu filho e fazendo essa troca de uma forma bem passiva, né? Então, você dá para ele primeiro todas essas pistas até o momento em que ele vai sim prestar atenção em você, né? Ele vai querer olhar, ele vai querer entender como que você fez aquele som, que é um que eu sempre faço na hora que estou cantando a música da minhoca, e assim, eles olham, né? Eles gostam de olhar e entender, a criança é curiosa. Por mais que ela tenha algum transtorno, ela tem um interesse em aprender, é inato da criança, né? Esse processo da curiosidade da criança, né? Quando você faz algo diferente, inesperado, né? Um som que ela ainda não está acostumada, que não faz parte dessa rotina diária, isso realmente chama a atenção, né? E é a hora que muitas vezes durante o atendimento ali na sessão você ganha a criança para você, né? Então, principalmente um paciente com autismo, com TDAH, que tem uma dificuldade ali de se conectar. Então, essa parte sonora, né, esses efeitos especiais que a gente vai ali causando, ou com um instrumento, ou com o próprio corpo, com a voz, com a percussão corporal, é a hora que você ganha esse paciente, aí você se conecta, e aí é a hora que realmente a gente entra propriamente, né, na intervenção, né, propriamente dita, e você começa, então, a desenvolver essa sessão, esse atendimento com o paciente. Então, isso acontece de uma forma muito fluida, né? Todo dia tem esses casos que você, às vezes, está com a sessão planejada para fazer algo e aí o roteiro tem que ser alterado ali no caminho para você conseguir essa conexão. Então, é usar essa criatividade o tempo inteiro. Até para usar a motivação da criança, né? Porque eu falo, recentemente eu recebi uma estudante de fono no consultório e ela falou assim, mas então, e eles têm que sentar, você faz eles sentarem e fazer o que você pensou? Não,
porque é o que a gente trabalha na motivação da criança. Então, a criança vai se interessar por algum brinquedo e eu vou colocar os objetivos da minha terapia a partir do brinquedo que a criança pegou. Porque se eu vou na motivação, exatamente igual você está falando, né, da criança se interessa ou pelo som, por um instrumento, é lá que a gente vai para poder ajudar essa criança a aprender. Porque se você vai fazer a criança sentar, fazer a criança para que ele possa, a partir disso, olhar para você, não dá certo, né? Esse talvez seja o grande ponto, problema, né, que a gente vê, por exemplo, nas escolas e que os pais reclamam muito, né? A reclamação da criança com necessidades específicas de ciência na escola, que na escola querem que a criança sente, que a criança desenhe, que a criança pinte, né? Que a criança se comporte dentro daquele padrão, né? Com mesinha, né? Cadeira. Exatamente, e ela não vai responder dessa forma. Aí as pessoas sempre perguntam, mas no consultório como é que você faz? Você plana improvisado, esse tanto de instrumento, e aí como é que funciona? Né? Então é bem isso que você relatou, a gente vai a partir dessa motivação, do interesse da criança, aquilo que ela demonstra para a gente, e aí você entra e faz a sua intervenção com os objetivos que já estão ali traçados dentro daquele plano terapêutico, né? Eu falo que, claro, que uma criança que ele chega na minha sala, que fica correndo de um lado para o outro, e para quando eu consigo trazer ele para um aumento de tempo de atenção, dele sentar e fazer ali uma atividade juntas, quer dizer que existe uma progressão, né? Mas nem todos os dias ele vai ser assim. Então, eu tenho uma cortina sensorial e às vezes na sala, e às vezes eles vão ficar só correndo dentro dessa cortina, porque eles querem sentir. É o dia que ele tem essa necessidade sensorial para que ele possa se organizar, né? Então, ter esse olhar de dar essa liberdade para a criança e não achar que a criança não está aprendendo, que aquela sessão não valeu, porque não, nem a gente não está todos os dias organizados. Daí eu tento trazer isso para os pais. Não é todos os dias que a gente quer parar e que o nosso tempo de atenção está tão bom, tão focado como todos os dias com uma linearidade, né? Não temos isso. Uma das coisas que eu converso muito com a família, principalmente quando vem para a primeira consulta, é sobre essa coisa do tempo de sessão, né? Os pais às vezes preocupados e assustados quando eu saio com a criança antes da hora, digamos assim. Isso, porque a criança não aguenta. E eu sempre falo isso, olha só, o que importa não é o tempo da sessão, é o que foi executado. Geralmente, as crianças, vamos pegar o exemplo aqui das crianças autistas, elas têm um tempo de tolerância um pouco menor, né, mais reduzido. Então, a minha sessão hoje, ela gira em torno de 30 a 40 minutos. Mas eu já tive paciente, Camila, que ele entrava e ele ficava 3 minutos no começo. Não adiantava ficar mais do que isso. Era o tempo. Eles vão para a porta, né? Tem um que vai para a porta e faz assim para mim. Tchau! Exatamente. E assim, depois a coisa vai evoluindo, né? A criança vai ficando 15 minutos, 30 minutos. Daqui a pouco ela ficou a sessão inteira, né? Quando você está terapeuta. Mas é trazer, e até para dar para a criança, né? Para mostrar para a criança que ele está sendo interpretado. Você entendeu o que ele quer. Esse respeito, né, a esse tempo da criança, ele precisa acontecer, né? Então a gente vai ganhando essa confiança, esse tempo aumentando. E eu sempre digo para o pai, olha, no início é muito comum que a gente fique menos tempo, mas não se preocupe. O tempo ele começa a aumentar depois. E sempre acontece, 99% dos casos, depois de algumas sessões, o meu problema com as crianças é na hora de ir embora. Quando a gente vai encerrar a sessão, que ele percebe que é a hora de arrumar, de guardar. Isso, daí não querem, né? Ir embora. Eles querem ficar, né? E aí você tem todo um outro trabalho, um manejo de fazer essa despedida e encerrar ali aquele ciclo do momento. Então, assim, é um processo de construção, né? E você tem que
jogar limpo mesmo com a família, né? Que às vezes eles trazem com essa esperança de que a criança vai ficar 1 hora ali e não é assim que funciona, né? Deu Não. 20 minutos, a criança, para ela já deu, então não adianta forçar, né? Causar uma iatrogenia, não é o que a gente quer dentro da clínica, Não, né? porque a gente não quer, a gente não está lá para estressar a criança, a gente está lá Exato. para ser bom, né? E eu falo que o termômetro é exatamente esse, a criança querer ir para terapia, né? Porque Exatamente. me preocupa muito a criança que não quer entrar na sala. Essa criança me Uhum. preocupa. Uhum. Aquela criança que entra e que ela sinaliza o momento que acabou para ela. E mais do que isso, né? O momento em que ela é interpretada, essa criança depois ela passa, exatamente como você disse, ela passa a não querer mais ir embora. Uhum. Uhum. Eu tenho pacientes que eles acabam tendo, né, que sair da sala, porque tem outro paciente em seguida, mas eles ficam na recepção. E a gente conseguiu fazer uma recepção tão aconchegante a Uhum. ponto deles terem também brinquedos, até parecidos de dentro da sala, na recepção também. Excelente. É uma ótima estratégia. A sessão já começa na recepção, né? Tem uma casinha sensorial, porque eles podem ficar abrindo e fechando a janela, Uhum. aquela fechadura. Por quê? É cozinha, porque as crianças gostam de explorar, né? E quando eles exploram, eu consigo também trazer um significado depois para essa vivência que ele já teve lá fora, trazer para essa vivência de dentro do consultório. Sim. Eu sempre trabalho muito nessa perspectiva do brincar funcional, né? Isso, muito. Consegue dar função ao brinquedo ou ao instrumento, né? Geralmente os pais trazem os relatos de que tem um quarto de brinquedo, mas não brinca com nada, só joga tudo, só bagunça. Então, na musicoterapia eu consigo trabalhar também essa organização, né, espacial, motora, consciência Boa. corporal, né? Dar função a esses Dar objetos, a função. esses. Então, esse da função é um ponto que é muito básico, né? É muito necessário para que a criança tenha mais qualidade de vida, que os pais também possam ter mais qualidade de vida dentro dessa relação em casa. Então, quando você vê a criança ali executando a função do brinquedo, né? O avião voando, ou o carro no chão, então você fala, nossa, ponto ganho aqui, né? Isso é uma conquista que a terapia proporcionou. Então, isso é fantástico. É exatamente isso, né? Porque a criança, e eu não sei você, assim, o que você tem encontrado, mas o que eu mais tenho encontrado são crianças que eu pergunto, né? Inclusive aqui no Instagram, seu filho brinca de faz de conta? Brinca. E quando você vê, e quando chega na clínica, são brincadeiras repetitivas. Então a Uhum, criança abre e fecha a portinha do micro-ondas, ela tira e põe a comidinha dentro da panela, mas uhum, ela parou, ela só tem esse repertório, ela só tem isso. uhum, E isso acaba sendo uma brincadeira repetitiva, ou ele tira tudo, ele quer pegar todos os brinquedos onde ele só está explorando. Né? uhum. E dar essa função, né? Conseguir trazer esse jogo simbólico, essa construção do faz de conta, que é o dar função mesmo, brincar funcional, é uma das coisas que as crianças estão vindo bem aquém assim, do esperado para a idade. O que Sim, você tem encontrado? os pais relatam muito essa dificuldade, né, do que fazer com a criança, né? E é Às vezes algo nem sabe, né? Nem sabe como fazer essa brincadeira, como dar esse significado. eles reclamam muito sobre o que fazer, né? Como se acabasse em casa todas as possibilidades do brincar. E aí eu tento dar aquela injeção de criatividade. Tudo pode virar E brinquedo, tudo. né? Então é a hora que você precisa usar essa criatividade, né, dentro desse ambiente familiar, para você não deixar essa criança limitada só a abrir e fechar a portinha do fogão, né, da geladeira, da cozinha de brinquedo. Né? Então, é preciso explorar de uma forma lúdica, interativa, criativa, né? Porque a criatividade tem um educador musical que ele fala uma coisa que eu acho sensacional, que uma das profissões da criança é o brincar, o criar e o jogar. Então, as profissões Boa. da criança passam por isso, pelo brincar, pelo criar e pelo jogar. Para a criança, tudo é jogo, né? Quando você transforma no jogo, no desafio, você ganha a criança.
O brincar talvez seja a profissão principal da criança, né? O universo da brincadeira. E É a esse única criar, ferramenta, né, que a criança tem. sim, e esse criar essa exploração criativa, né? Então, às vezes as pessoas perguntam muito aqui no Instagram também sobre os recursos. Ah, mas você não usa apenas instrumentos musicais, né? Como é que você insere outras coisas na sessão? Então, os jogos, os brinquedos, né, os recursos pedagógicos, eles entram nesse processo da criatividade, né? E a criança entra nisso também. É a hora que o avião ele está fazendo um som que se casa com um determinado instrumento, né? A hora que a canetinha vira a baqueta para tocar a bateria. Então, você vai explorando esse processo criativo dentro dessa relação com a música e desenvolvendo essa criatividade da criança, que falta muito nos pais, né? Esse repertório em casa, ele Esse fica muito repertório. deficiente. E aí a hora que a família cede, vai para a tela, vai para o YouTube, né? Vai para aquela rotina cansada que prejudica, inclusive, a própria terapia, né? Eu falo que porque dá trabalho, né? A Sim. gente tem que inventar toda hora, dá Uhum. trabalho. Não é uma coisa que assim, você propôs e a criança vai fazer. Não, você Sim. propôs e daí a gente nem sabe o que a criança vai dizer, né? Uhum. Sobre isso, se ela vai se motivar a estar naquela brincadeira. E aí, Sim. se não tiver, a gente tem que trazer outro recurso. E tem que ser infinitos, né? De infinitas formas. Mas é exatamente isso que você falou, acaba nem tendo repertório, né? Eu tenho É. alguns pais que me falaram que eles tiveram que ressignificar a brincadeira, Uhum. porque às vezes eles sentam com a criança e ficam fazendo muitas perguntas. E Uhum. essas crianças que já têm dificuldade de fala, né? Imagina como ela se sente. Ela sabe que ela não sabe responder. E Uhum. ela está sendo bombardeada de perguntas Bombardeado. o tempo inteiro. Uhum. Né? Então, eu tinha até pacientes que eles se sentiam, eles acabavam se isolando Uhum. para não ter ali a família por perto e ter que ficar respondendo. Uhum. Uhum. Né? Nem que seja por gesto, Uhum. a criança se constrange, né, de alguma forma. Eu acho que a família que tem uma criança não verbal em casa, ela passa por essa ansiedade da fala, né? Sim, Eu tenho muitos pacientes, né, nesse sentido e eu percebo essa angústia constante da família, né? Quando que ele é. vai falar? Não falou ainda. Meu Deus, mas já tem 3 meses de terapia com a fono e ainda não Não, falou. Eu vou trocar de. o processo é longo, né? O Né? processo é muito longo. E aí falta essa paciência, né, de É, entender que é um processo longo e que às vezes essa criança não vai falar, né? Então, é. muitas vezes a gente não consegue. Mesmo ali o trabalho do fono é uma criança que não vai falar. E aí você trazer isso para a família é bem delicado, né? Mas essa ansiedade, como você relata, né, de muitas vezes estar ali bombardeando essa criança de perguntas, de informações, isso dá também, proporciona esse atraso, né, naquele resultado que a gente espera. Então, assim, Sim. é um trabalho também de formiguinha para você conscientizar essa família para que esse trabalho seja visto como algo a longo prazo, que tem etapas, que tem transição, né, e que o objetivo real é de que essa criança se desenvolva e consiga falar. Mas a gente não tem como prever, O né, em quanto qual tempo. vai ser o tempo, né, Muitos da criança? muitos pais já chegam no consultório perguntando, né? Sim, mas ele vai ficar quanto tempo? Né? Começou Ou hoje, vai ter aula, terapia, né? Quero me né? programar. Exatamente. Então, quando você fala que não tem como dizer quantos meses, né? Quantos anos, o pai fica meio assustado. Mas vai ficar aqui a vida toda, né? Então, eu não E sei. nesse momento, eu gosto muito de falar para os pais o quanto é importante a gente conseguir reconhecer pequenos passos da criança. Então, se ele Sim, entrou lá e ele só corria e ele passou a ter interesse em mim e na brincadeira, já é um progresso. Se exatamente. ele começa a olhar para mim quando eu faço um som ou quando eu estou com as peças dos brinquedos e eu trago usando a estratégia, né, de trazer aqui por perto dos olhos, e ele olha para mim, é outro ponto ganho. E a gente vai juntar todos esses pequenos pontos para depois lá na frente a gente conseguir esse ganho e chegar na fala, né? Uhum. Porque a fala, ela não é como a gente imagina que é só falar.
Uhum. A fala são conexões cerebrais. A fala é vocabulário que está lá dentro da minha memória. E que esse vocabulário só existe se eu tiver vivência. Se Uhum. alguém tiver me ajudado e modelado. Mas para eu modelar, eu preciso imitar. Será que eu já imito? Né? Uhum. Então, tem todo um processo que é muito mais complexo do que só falar. A fala, na verdade, é o que tenho de mais fácil, mas a gente precisa construir toda essa base, esse alicerce. Eu gosto muito de comparar com o aprendizado de um novo idioma, né? Isso, boa. Você Boa. sai falando uma nova língua com um mês de aula, né? Então tem todo um processo de construção para que você consiga ali falar as primeiras palavras, elaborar as primeiras frases, a pronúncia, a dicção, até você conseguir ouvir, entender, interpretar e se comunicar. Isso é a longo prazo, né? Da mesma forma, o processo terapêutico. E você falando sobre esses ganhos das crianças, me lembrou agora uma família em específico que eu tenho, que é justamente isso. É uma criança com autismo, nível de suporte 2, e que ele chegou no consultório há mais ou menos um ano atrás, totalmente disfuncional, né? Déficit de atenção, ele não brincava com funcionalidade, ele é não verbal, assim, nunca tinha passado por terapia. E a mãe, Camila, ela tem ainda, né, um único objetivo, ela quer que ele fale. Um ano depois, essa criança, ela explodiu de resultados, mas ela ainda não falou. Mas a mãe só consegue enxergar isso. Ah, mas ele não fala. Né? E aí a gente fica tentando, a equipe multidisciplinar que trabalha, mostrar para ela todas as conquistas alcançadas até o momento, mas ela só foca no resultado da fala. Então, assim, é um trabalho mesmo, né, de conscientização a longo prazo. Conscientização. Você falando, eu também acabei lembrando de um outro caso, né? É um paciente que já tem o diagnóstico de autismo e ele chegou para mim batendo a cabeça. Uhum. Batia a cabeça no chão, corria de um lado para o outro, Uhum. nada de fala, e inclusive a fala dele levou bastante tempo, foi quase um ano e meio até ele começar a falar, e quando ele começou, a gente acabou realmente deslanchando, e que hoje ele faz frases espontâneas. Mas pensa um vocabulário, então ele tem um bom vocabulário, ele faz frases, ele ainda não consegue contar a história para as pessoas que não são conhecidas. Então ele tem aquele grupinho onde ele consegue contar pequenas histórias. Sim. E daí essas semanas eu recebi assim, olha, ele já está falando, mas tem muitas palavras que ele está falando errado. Então agora a gente precisa consertar os sons. Eu falei, sim, a gente vai consertar os sons também. Mas o que é ali, né? Na minha visão do meu objetivo do tratamento, é a gente conseguir uma fala funcional e acertar os sons, né? Mas e não é que ele troca todos os sons, não, tá? São palavras específicas que ele fala sempre errado. Uhum. Então, laranja, ele fala naranja. Uhum. Mas outras palavras, pirata, ele fala o R, que foi uma super conquista, né? Então, só palavras específicas que ele troca. E eu falei assim, calma, né? Aqui a gente já conseguiu o que era o mais difícil. E consertar as palavras a gente vai conseguir também. Uhum. E é exatamente isso, é alinhar a expectativa, né? Do que eu espero, do que eu gostaria e o que é possível, né? Que é o que você falou. Tem aqueles que não vão falar o que é possível, né? Nesse caso. Uhum. É esse trabalho mesmo de fazer com que a família tenha esse olhar, essa paciência, né? E consiga ver os resultados que estão sendo conquistados, a evolução da criança num todo, né? E não especificamente num único. Isso. Não aqui, não ficar olhando para aquilo que a criança não conseguiu ainda. Exatamente. Porque se for assim, né, a gente vai olhar pra gente, né, também. Tudo que a gente não conseguiu, mas olha quantas coisas a gente já conseguiu. Porque todas as pessoas têm aquilo que não conseguiu. Sim. Sim. E aí, quando você começa a mirar apenas no que não conseguiu, aí vem a frustração, realmente. Né? Então, assim, é esse olhar geral, né? Trabalhando o que foi conquistado ali até o momento
E aquilo que ainda não chegou, vai chegar. Tem que ter paciência e manter ali firme que está todo mundo trabalhando. Principalmente quando acredito que você também faz parte aí de equipes multidisciplinares, né? As trocas com outros profissionais. Geralmente esses pacientes eles não fazem apenas uma terapia, né? São pacientes que estão Não, ali no mínimo com 3 terapias, né? Os pacientes que eu atendo hoje, com o mínimo de terapias, ele faz 3, né? Tem criança que tem sim. terapia segunda a sábado. Então, a equipe está sempre conversando entre si, os profissionais estão trocando figurinhas, né? Então, isso é muito importante para que a gente vá tendo esses feedbacks de como está sendo ali com os outros profissionais, como que a evolução está se dando, né? É exatamente isso. E essa troca, né? É justamente com essa troca que a gente acaba até trazendo essa forma de conscientizar a questão da criança, né? Da criança não, dos pais, de como isso é um avanço, né? Porque daí ele vai juntando cada avanço em cada terapia e ele consegue perceber que aquela criança que ele trouxe para a terapia inicialmente não é mais a mesma, porque ele progrediu, né? E isso é muito bom. Acho que a gente pode responder algumas perguntas, né? Vamos, vamos Ah, lá. para que a gente possa finalizar, que a gente já está acabando aqui. Acho que perguntas mesmo foi lá no... Tem aqui uma leitura musical. A rotina nas sessões devem ser mantidas? Eu não entendi que tipo de rotina, né? Rotina, será que de levar, de manter? Eu gosto muito, para mim a criança aprende na rotina, eu sou super adepta, fã, faço isso com os meus pacientes, então, de ter a rotina. Tenho paciente, inclusive, que não entra na sala sem antes comer o bolo, então Uhum, eu falo para os pais, porque tem o bolo na recepção, tem que uhum. chegar antes, porque é importante para aquele paciente, ele gosta disso e a gente vai dar para ele aquilo que ele precisa, né? Se ele entra tranquilo depois de comer o bolo, então venha antes para comer o bolo. Sim. Essa questão da rotina, eu costumo estruturar as minhas sessões dentro, né? Para alguns pacientes, eles precisam de uma rotina estruturada de sessão. Então, assim, a gente começa sempre com a mesma música, aquela música de Eu gosto. acolhida. Boa. Terminar, a gente termina sempre com a música de arrumar, para a gente poder guardar, Eu também, eu canto essa música para organizar todos os brinquedos que vai guardar. a canção de despedida, né? Então isso é uma rotina. Quando toca a música, o paciente já sabe que é hora de arrumar, então já está Boa. acabando. Isso Já mesmo. tudo, já organiza. Ele já sabe que a próxima música é a música final, que a gente vai se despedir, dar tchau e até a semana que vem. Então essa rotina. Até pensando na previsibilidade, né? O quanto as crianças e nós também, tendo essa previsibilidade, o quanto isso é favorável. Sim, sim. Principalmente as crianças, né, dentro do espectro, elas precisam dessa organização, Sim, digamos assim, né? Então, se você sim. está solto, né, de uma forma aleatória, até o repertório, né? Eu sempre, né, cada paciente tem o seu repertório, então eu trabalho com determinadas músicas durante um tempo, para que a criança se aproprie daquela música, dos parâmetros, do ritmo, né, dos instrumentos que a gente está usando com aquela determinada música. Então, isso cria para a criança aquela sensação de pertencimento, né? Então, às vezes as pessoas perguntam, ficam muito preocupadas com o repertório, né? Que música é essa? Que música é essa? Que música é essa? Eu falo, gente, esqueça essa coisa de que música é essa, né? Pensa na atividade, usa a música. Não adianta você ter 1000 músicas, você precisa ter uma música para 1000 atividades, né? Então, seja criativo, né? E desenvolva o repertório com a criança dentro de um processo de repetição, porque isso também é necessário, é saudável e faz parte, né, do processo terapêutico. É isso mesmo. E é muito interessante você falar isso, porque já tive pacientes, né? Na verdade, mães que me falam assim: ah, mas ele vem aqui, ele brinca sempre com os mesmos brinquedos. Uhum, uhum, Sim, né? A criança precisa daquela previsibilidade sim, e naquele momento a criança não estava preparada ainda uhum, para mudar de etapa de brincadeira, né? sim, Então, tenho crianças que são ainda brincadeira de ação e reação, ele só encaixa e não uhum, consegue ir para outra brincadeira, que é o construir um bloco em cima do outro,
Uhum. ou brincar de faz de conta, porque ainda não faz sentido para ele, Sim. né? E aí, às vezes, a gente tem que mostrar isso também, né? O quanto é importante a gente aceitar aquela proposta, aquela etapa da brincadeira da criança, aquela rotina da brincadeira, né? Uhum. Inclusive, eu tenho pacientes que querem começar pelo mesmo brinquedo, é sempre a mesma sessão. Primeiro Uhum. começa com o carro, depois vai para o peixe, e assim a gente vai fazendo a sequência. E Uhum. uma vez ou outra eu troco um do meio, mas Sim, eu não posso trocar tudo, porque quando eu troco tudo, a criança se desorganiza, exatamente. né? Então é importante a gente ter essa leitura e essa sensibilidade também. Sim. Eu sempre falo que o miolo da sessão é a hora que a gente dá ali uma escapada, né? E faz uma troca, eu mudo o instrumento, eu lanço uma música nova, mas aquela base ela permanece e a gente vai trabalhando dentro daquilo que a criança já acolheu, já se sente, Já. né, como algo que faz parte dela. Então, quando você coloca a música, que a criança brilha aquele olhinho, porque ela está reconhecendo aquela Boa. música, e ela já corre dentro, eu fico pensando, como é que eu vou tirar isso? Não posso, É. né? Eu vou manter e vou pegar uma outra coisa que... Isso mesmo, vai manter. Exatamente isso. Ah, isso é muito bom. E muito bom ter encontrado assim aqui com você para trazer toda essa visão, né, para os pais. Eu acho que foi muito esclarecedor. E para os pais ainda que as crianças não fazem musicoterapia, tentar incluir isso, eu acho que é fundamental, né? Para que a gente possa trazer mais uma possibilidade de Sim, estimulação para essa criança. sim, com certeza. A musicoterapia, né, inúmeros benefícios, os estudos mostram e comprovam isso, né, o poder da música para a memória, para a estimulação, para as emoções. Então, os pacientes que fazem musicoterapia, eles têm grandes resultados, né? Criança, quanto mais cedo tiver contato com música, maiores serão os benefícios para toda a vida. Então, toda vez que eu tenho a Sim, oportunidade de dar um conselho para a família, para um bebê, né? O que compra? Eu falo, ó, compre brinquedo sonoro, sonoro. dê instrumentos Sim, musicais, oportunize a escuta de músicas, porque isso vai trabalhar a sensibilidade, as emoções. Com certeza vai ser um ser humano mais sensível, né? Diferenciado. sim. Então, a musicoterapia ela está aí para todos com muitos benefícios. E é muito importante falar também, Camila, que musicoterapia é só com musicoterapeuta, né? As pessoas meio que confundem, acham que Aquela o de música, músico, né? né, o professor de música, o cara que toca na banda, que isso aí é fazer musicoterapia. Não é. A Não, música, porque ela ela tem que ter um objetivo, né? Ela tem as exatamente. A estratégias. música ela não é de propriedade do musicoterapeuta. Todos podem utilizar, mas a utilização da música com objetivos terapêuticos para tratamento, promoção de saúde, isso sim é responsabilidade do musicoterapeuta. Então, procure um musicoterapeuta, um profissional com formação, porque assim como há muitos benefícios, existem também os malefícios dessa má Má utilização da música. utilização. Então, é Perfeito. preciso que um profissional com formação ele esteja ali fazendo o acompanhamento da sua criança ou então do adulto mesmo. E em contato com a equipe, né? Também, para que todos possam Sim, fazer essa troca e alinhar os objetivos, né? Que não adianta cada um estar trabalhando uma coisa. é totalmente solto, né? Não, Cada um no seu não. escritório ali, sem essas trocas, fica esse contato precisa acontecer para que a gente fale a mesma língua, né? E é muito Isso. legal quando você vê que o paciente está se comportando, está dando resultado ali com você e o outro colega está te dando um relato muito parecido. Aí você fala, nossa, Isso. É isso muito bom né? mesmo. Muito bacana. Isso é maravilhoso. Wagner, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Vamos fazer mais vezes essas lives, que eu acho que foi muito esclarecedora mesmo. Muito bom, Camila. Obrigado, viu, pelo convite. Que bom que a gente se achou aí pela rede social, né? São Isso é muito bom. esses Tem- presentes que a gente vai dando aí pra gente. É isso mesmo. Muito obrigada e bom final de semana. Para você também. Até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.